chamada Arena Petrobras, né? Foi um estádio improvisado lá. O São Paulo venceu o Flamengo por 6-1 em 2005. Para muita gente, o Flamengo tem uma grande chance de dar o troco agora em 2017. Será? Vamos ver então o noticiário com o Fábio Azevedo. O Flamengo entra em campo no próximo domingo para enfrentar o São Paulo de olho em números. Pelo menos fora de campo são totalmente favoráveis. Jogando na Ilha do Urubu, novo estádio rubro-negro, são 3 jogos e 3 vitórias. No Campeonato Brasileiro, a terceira colocação. O time vem de 3 vitórias e 2 empates. O fator casa tem feito a diferença nesta campanha e o meia Everton garante que joga a favor quando a torcida lota o estádio. Esse fator casa aí é muito importante no Campeonato Brasileiro, ainda mais um campeonato longo, né? Você jogando em casa, você conseguindo essa vitória em casa, para a sequência do campeonato é importantíssimo. Então, a gente sabe que no próximo jogo é um jogo difícil, um jogo duro, mas em casa você tem a obrigação de conseguir, né, essa vitória. Everton que vai ter do lado dele o xará Everton Ribeiro, que não jogou na quarta-feira porque não estava inscrito na Copa do Brasil. Aliás, Rodolfo é outro que reaparece na zaga rubro-negra. Everton comemorou poder fazer a dupla com o xará Ribeiro. É, meu xará, né? Então, vai ser estreia, a gente jogando junto, né? Um jogador de muita qualidade, inteligente. Então, a gente espera que ele, nesse próximo jogo, ele esteja, né, acho que no dia inspirado, ele possa ajudar a nossa equipe, porque é um grande jogador. Depois do São Paulo, o Flamengo começa uma mini maratona. Vai até o Chile na próxima segunda-feira, porque lá joga quarta-feira pela Sul-Americana diante do Palestino. Volta ao Rio de Janeiro. Não treina na quinta, somente na sexta, porque no dia seguinte tem o clássico com o Vasco em São Januário. Agora, se você quiser falar em poupar jogadores, perguntar a eles quem quer sair, com a atual concorrência, ninguém quer dar brecha no time titular do técnico Zé Ricardo. Fábio Azevedo, do CT Ninho do Urubu, para os canais Fox Sports. É isso aí, Fábio. A briga por espaço nesse elenco do Flamengo está muito interessante. Por exemplo, o Berrio, que vem aí fazendo boas partidas, vai sair do time e vai ficar no banco domingo. Veja aqui a possível escalação do Flamengo, hein? E o panorama é o oposto do São Paulo, é impressionante. O goleiro será o Thiago, Rodinei volta ao time, Hever, Rodolfo. O Rodolfo começa jogando, né? O Juan sentiu uma lesão e Trauco, Márcio Araújo e Cuéllar, que se efetivou como titular, Everton Ribeiro, Diego, Everton e Guerreiro. E estamos monitorando o site da CBF, o boletim informativo diário, até 19 horas. Se aparecer o nome do Geovânio lá, o Geovânio também estará à disposição do técnico Zé Ricardo. Por enquanto não está. Meus amigos, na teoria tem tudo para o Flamengo vencer bem. Será que na prática vai se confirmar isso? É bem possível, João. Você acha? Da maneira como o Flamengo está jogando, principalmente em casa, lá no Ninho do Urubu. Na Ilha do Urubu? Na Ilha do Urubu. Ainda não me convenço com esse título. Você não gostou do nome? Não me convenço. Mas foi escolhido pelo povo. Tudo bem, tá bom. A voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que está certíssimo. Mas eu não me convenço. Eu acho... Não me agrada. E o Flamengo joga em casa de maneira eficiente, com qualidade. Um time que voltou a jogar o futebol competitivo. E está empolgado, está muito motivado. E o São Paulo fragilizado, completamente fragilizado. Pode dar o reverso? Lógico que pode. São Paulo pode surpreender? Sem dúvida. Eu não acredito. Eu não vejo o São Paulo com essa força toda para superar o Flamengo no domingo aqui no Rio de Janeiro, não. Acho que o Flamengo tem motivos de sobra para fazer uma grande apresentação, está motivado, voltou a jogar bom futebol. Tem mais uma vez o Everton Ribeiro jogando na casa do Flamengo, jogando ao lado... É a primeira vez do Everton jogando no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Motivação, mesmo que não fosse com o Everton Ribeiro, seria a mesma. Você ainda há pouco falava aqui do Berrio, que está fora do time. Você tem o peruano novamente jogando futebol, que deixa ele também em evidência no Flamengo, o Paulo Guerreiro. E, acima de tudo, lá atrás é um time que não está vacilando. São Paulo não tem força ofensiva, para assustar o Flamengo. E o Lucas Prato? Eu acho o contrário, Paulo. Eu acho que tem força ofensiva. Ataque eu acho que o São Paulo tem. Eu acho que o problema é na defesa. E o grande problema do São Paulo, para mim, é não ter uma escalação, não ter um time, não ter um modo de jogar. Ora 3 zagueiros, ora são 2, ora são 3 volantes, ora são 2, ora propõe o jogo, ora fica esperando lá atrás.
muito confuso a cabeça do Rogério Ceni, talvez pela saída dos atletas, por toda hora ter que mudar em função de perder um ou outro jogador, mas a empolgação que os atletas do Flamengo estão com a Ilha do Urubu, com a proximidade ali dos seus torcedores, isso está fazendo o Flamengo 3 jogos, 3 vitórias. A gente acredita que a eminência da 4ª vitória vai acontecer no domingo. O Edmundo falou que o São Paulo tem, na opinião dele, tem força ofensiva, mas não tem uma falha no sistema defensivo. A gente vê no ataque do São Paulo só o Lucas Prato. O Cueva numa fase completamente irregular. Tá mal. Não tem mais. Mas se você pensar... Não tem mais ninguém no ataque do São Paulo. Ninguém. Se você pensar que o Lucas Prato é ruim... Não, ruim não. Muito pelo contrário. Então, ele tem força ofensiva. Não, eu sei, mas tem só ele diária. sozinho. O Lucas Prato no ano, ele tem números praticamente idênticos ao do Guerreiro. Vamos comparar os dois atacantes, E né? com uma companhia inferior, Os dois têm o mesmo número de gols, só que o Prato dá mais assistências. O Prato vence o Guerreiro em número de assistências. Mas isso não é muito difícil, não. Ah, tá bom, mas você vai falando assim, jogador pau a pau, o São Paulo nesse quesito tá digamos assim, equilibrado com o Flamengo. O São Paulo foi o melhor resto... ataque durante muito tempo do Campeonato Paulista, Vamos fazer gente. aqui um Era duelo. marca registrada. Vamos fazer um duelo Fox à parte. Quem é melhor? Lucas Prato ou Guerreiro? Eu fico com o Guerreiro, João. Guerreiro pro Paulo Lima. Pra Me agrada você, mais. Rodrigo Bueno. Lucas Prato. Lucas Prato. Edmundo, acho que eu já sei o voto do Edmundo, né? Pode computar pro Lucas Prato. Lucas Prato, perfeitamente. Leandro Quessata. Não, tecnicamente o Prato é melhor, mas hoje o grande momento é do Guerreiro, né? O Guerreiro tá num grande momento. Muito bem, então temos aí uma arte exatamente em cima do que o Rodrigo Bueno falou, mostrando os números de Lucas Prato e Guerreiro na temporada. Vamos ver? Olha lá, jogos no ano, o mesmo número, 26. Gols, também, 16. Assistências, 4 do Guerreiro, 6 do Prato. Finalizações para marcar um gol. E aí é um problema do Guerreiro, né? Ele faz um gol em cada 5,1 finalizações e o Prato 3,6 para marcar um gol. Comparativo dos gringos bons de bola. E esses números com o Flamengo sendo mais time hoje, ou até bem mais time que o São Paulo. Campeão carioca invicto. O Prato tá sendo o centroavante e fazendo esses gols, essas assistências num time que tem limitações, aí todo desmontado e tal. Você imagina o Prato Guerreiro é o centroavante melhor, de um time que, né, No ataca Campeonato muito. Brasileiro, no Campeonato Paulista, o time foi bem, João. Por exemplo. Deu uma degringolada no Campeonato Paulista, ele fez gol ao tempo inteiro. Se a gente trocasse, por exemplo, colocasse o Guerreiro no atual time do São Paulo e o Prato no time do Flamengo. Meu Deus. Acho que o Prato ia ser artilheiro do Brasileirão. Não, e o Prato Ia O Prato teria o mesmo número de gols do Fred, do ceifador. do ceifador. Então a gente tá considerando que, quer dizer, quem está em torno dos jogadores, Claro né, que faz ajuda, né, a esses caras, embora os números do Prato sejam, como o Rodrigo levantou, sejam excepcionais em se tratando de um time que nessa temporada fez água em 3 competições e tá mal no Campeonato Brasileiro, né? Sabe que o São Paulo ele tem um dos maiores índices de finalização do Campeonato Brasileiro, ele chuta muito, só que ele faz relativamente poucos gols. Né? Realmente eu concordo com o Edmundo. O São Paulo tem. Não, o Edmundo falou só de problemas defensivos. Eu vou. O Edmundo elogiou a força ofensiva do São Paulo, mas a bola também não chega Pega com a lista tanta... dos ataques do campeonato, você vê que o São Paulo é um dos piores ataques. É isso? O ataque do São Paulo não tá funcionando. É isso que eu de fato. estava buscando aqui. Não, mas O Marcinho foi uma chegada, o pessoal acha até que o Mas Marcinho... o fato de não fazendo funcionar vários- isso não quer dizer que não tenha gols, força, né? Não quer dizer que não tenha força. Você vê- É porque não tem equilíbrio no time. Não, mas perdão, por exemplo, o São Paulo jogou muito bem, o São Paulo nunca venceu na Arena da Baixada. Contra o Atlético Paranaense, todo mundo achou que o São Paulo ia ser massacrado, ia ser não sei o quê. Não foi. O São Paulo perdeu por 1-0 e foi um placar muito enganoso. O São Paulo poderia até ter vencido aquela partida. Contra o Flamengo, eu não sei se o São Paulo vai fazer como o Santos fez na Copa do Brasil, joga fechadinho e o Santos jogou muito mal, quase não ameaçou, quase não chutou bola, né? Você narrou o jogo. O Santos foi engolido. Eu não sei se o São Paulo vai fazer esse tipo de jogo, vai tentar lá se proteger para evitar um massacre, sei lá o quê, ou se vai arriscar como fez contra o Atlético Paranaense. Se vai ser corajoso, audacioso. Nesse momento, pela posição do São Paulo na tabela, a proximidade da zona do rebaixamento, um time que está sendo mudado, o São Paulo, em tese, poderia já colocar com estreias, né? O São Paulo já conta com Arboleda, com o Gomes, Armador. Estamos de olho no vídeo aqui, de repente pode aparecer o nome do Petros. Né? Vamos aguardar também para ver se o Petros poderá O Petros entrar em vai ser um campo. jogador muito importante para o São Paulo nesse meio campo. Então,
E depois do Flamengo, o São Paulo tem o Santos na Vila Belmiro. A chance do São Paulo entrar na zona do rebaixamento, se não nessa rodada, na outra, é enorme. Muito bem, temos outra arte também aí, mostrando números de Flamengo e São Paulo, um dos maiores clássicos do futebol da América e do mundo. Neste século, São Paulo tem bons números contra o Flamengo. Nas visitas ao Rio, foram 18 vezes, 7 vitórias do São Paulo, 6 vitórias do Flamengo e 5 empates. Ou seja, neste século, que nós temos aí 16 anos, o século começou em 2001, o São Paulo, quando veio ao Rio, venceu mais o Flamengo do que perdeu. E o asterisco ali, ó, no último encontro, no Estádio Luso Brasileiro, já tinha citado, o São Paulo venceu por 6-1 pelo Brasileiro de 2006. Lugano era zagueiro nesse time, nesse 6-1. Lugano era zagueiro, o Rogério Ceni era goleiro. Era uma outra época, né, Rogério? E é engraçado. Dos dois, inclusive, hein? Era uma outra época diferente dos. Era meio papel invertido. O Fabão tá vendo esse do que time tá aí? acontecendo hoje. O Fabão era pertenceu ao time. Eu não sei se nesse jogo o Fabão jogou. O Ed Carlos jogou muito bem nesse jogo. Não, é que eu queria lembrar o Fabão, porque se Lugano é Deus, Fabão é o quê? O Fabão foi um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Atenção, informação de agora. Petros apareceu no BID, Boletim Informativo Diário. Se Rogério Ceni quiser, vai querer, né? Petros deve ir pro jogo. O Militão, que é mais um jovem da base, que também não vai ficar muito tempo no São Paulo, daqui a pouco vai ser vendido por um bom valor. O Militão, em tese, deve perder espaço. O Araruna, que está quebrando o galo na lateral direita. Uma outra informação importante. O Petros estava no período de férias. Então ele ainda não está 100% com ritmo, em forma. Então é provável por isso que ele não joga no meio. Informação de momento que a gente recebe aqui. Poderia, de repente, ficar num banco, né? Já para ser ambientado. Pode ser. Agora, eu falei aqui do Fabão melhor que o Lugano, eu vi alguns deboches na mesa, né? Eu tô falando sério. Debochados nessa mesa? Não, eu tô falando sério. Pra mim, o Fabão foi mais zagueiro que o Lugano. Pra mim, o Fabão foi mais zagueiro que o Lugano. O Lugano foi Só que o Fabão tinha um problema sério, né? Capitão da Celeste Olímpica, semifinalista. Você concorda com isso, Rodrigo? Não, o Lugano foi na carreira vitoriosa que ele teve na Europa, com a Turquia, com a seleção, jogador capitão da Celeste Olímpica. Na Suécia, né? Na Suécia também, né? Na Inglaterra. Não, mas ali ele já estava mais pro fim da carreira. Mas o Lugano a carreira do Lugano tem muito mais projeção internacional. Como pro final da carreira? Ele tá na tua carreira ainda no São Paulo? Tá, então tá bom. Né? Mas por quê? Encerraram a carreira do Lugano e agora ele Não tô entendendo nada agora, mas... Quando ele jogou o Lugano de 2010 pra cá... O Lugano foi campeão na Turquia, ele é ídolo. Ele é monstro. Antes de 2010. A idolatria que ele tem no São Paulo... Mas e o Fabão? Mas eu tô falando do Fabão. E o Fabão? O Fabão foi um bom zagueiro do São Paulo. Bom zagueiro. Mas não superior ao Lugano. São Paulo jogava na época com 3 zagueiros, né? São Paulo foi campeão do mundo, tinha o Fabão, o Lugano e o Ed Carlos. O cara da sobra era o Lugano. O xerife, o líder da defesa, era o Lugano. Vamos ver aqui, ó. O Chiita Verde está numa eficiência impressionante e já buscou lá na internet as escalações do jogo 6-1 para o São Paulo em 2006. Eu não quero me pronunciar porque vai parecer preconceito. Então não se pronuncie, Edmundo, por favor. Vamos lá, então. Porque a gente gosta do bonitinho e que fala bem. Esse tem mais valor do que o que fala nós vai mais bem. Um abraço pro Fabão. A gente não vê o jogador em si. Você acha que o Fabão foi melhor que o Lugano? Não estou discutindo isso, mas... Você acha que enfim. a aparência tem um peso? A aparência Muito bem. tem peso. Olha aqui, as escalações desse jogo de 6-1 e você vai perceber que os momentos, se hoje o Flamengo está muito bem e o São Paulo mal, nesse jogo aí em 2005 era exatamente o contrário. Escalação do Flamengo, Chita, vai cantando aí pra mim. Diego, Léo Moura, Júnior Baiano, Renato Silva e André. Robson, Jonatas, Diego Souza e Renato. Qual ataque? Josafá e César Ramírez. Essa é a escalação do Flamengo. Escalação do São Paulo. Nossa. Rogério Ceni, Cicinho, Ed Carlos, Lugano e Júnior. Linha de 4. Fabão não jogou. Como é que é? Mineiro, Josué, Leandro Bonfim e Richarlison. Amoroso e que o time do São Paulo era bem melhor. Esse time que meteu 6-1 no Flamengo meteu 5-1 no Corinthians do Pacaembu. É o mesmo time. E era a base do time campeão do mundo, né? Campeão da Libertadores. Ou seja, nesses anos todos o papel se inverteu. Hoje o Flamengo está muito forte e o São Paulo vem debilitado. O que será que vai acontecer no domingo na Ilha do Urubu? No final do programa nós vamos dar aqui os palpites. Será que eles vão apostar em uma paulada, uma bagaçada do Flamengo para cima do São Paulo? Ou não? Será que vamos ter alguma zebra aqui na sequência do nosso Expediente de Futebol no Bolão Fox, que vem aí no final do programa?
Impressionante esses números, hein? O São Paulo se dá bem. Aliás, o São Paulo leva vantagem no confronto geral contra o Flamengo, né? Essa história é engraçada, né? Você pega o Flamengo, o pessoal que tem a Flaped ali e tal. Flamengo contra todos os times do mundo, na sua história. Do mundo? Do mundo. Pega, Flamengo contra todo mundo. No Brasil, são poucos os times que têm vantagem no confronto direto. Você pega no Rio, o Flamengo ganha de todos os rivais, né? O Flamengo tem mais vitórias que derrotas. Sim. Contra o São Paulo, acho que é o único caso que tem 2 dígitos a mais. O São Paulo tem 10 vitórias a mais em relação ao Flamengo. A diferença, historicamente, é grande. O Flamengo, historicamente, tem dificuldades com o São Paulo. Muito bem. Será, hein? Tudo leva a crer que o Flamengo vai vencer o jogo domingo na Ilha do Urubu. Daqui a pouco, os palpites da nossa galera. E falando aí em Flamengo e São Paulo, daqui a pouco tem o Duelo Fox. O Flamengo de 81 contra o São Paulo de 92, os 2 campeões do mundo. Vamos comparar aqui jogador por jogador. Eu já recebi mensagem aqui dizendo que isso aí é perda de tempo. Será que vai ser perda de tempo? Estão dizendo que não tinha que haver essa comparação. Mas vai rolar. Sugestão do nosso amigo Liminha Palmeirense, que sugeriu. E a gente... O Liminha é sempre inteligente, né? Dando sugestões bacanas genial, aqui. genial. Via Twitter, #Expediente Futebol. Falando no Liminha Palmeirense, em homenagem a ele, vamos falar do Palmeiras. Vem